Questão do CEF, uma questão recente, 2025, o cargo de delegado de polícia. Vamos ver quais as opções estão certas, quais são erradas e quais são as características desses cargos mais que têm salários maiores, né? Como isso se dá, né? Vamos lá. No que se refere à omissão penalmente relevante, assinale a opção correta. Em se tratando dos crimes omissivos próprios, a norma constante no tipo penal é de natureza proibitiva, né? Então, nos crimes omissivos próprios, a norma é proibitiva. Tá certo ou tá errado? A relevância da omissão depende exclusivamente da gravidade do resultado. Tá certo ou tá errado? Qualquer omissão será considerada penalmente relevante se resultar em um dano. Qualquer omissão, se resultar em dano, é relevante? Vamos lá. A omissão será penalmente relevante quando o agente, encontrando-se em posição de garantidor, deixa de agir, podendo fazê-lo, desde que tal omissão seja causa adequada do resultado, segundo o juízo normativo de imputação. Vamos lá. Somente a omissão dolosa é considerada penalmente relevante. Vamos ver aí as opções, mas primeiro vamos entender o aspecto legal aí dessa questão, né? É sempre importante você saber o que diz a legislação relacionada a isso aí, né? Então, o parágrafo 2º do artigo 3º fala: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Vamos lá. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Então aí são os garantidores, né? Nós temos a figura dos garantidores e vamos ver um pouco o que diz a doutrina, que tem relação aí com essa questão, né? Ó, Fernando Capês fala assim: a teoria normativa da omissão adotada pelo Código Penal exige mais do que um nexo causal. É necessário um juízo de valor que reconheça a relevância jurídica da omissão, dentro de um contexto em que o agente era garantidor. Então, a teoria normativa da omissão está na norma penal quem são os garantidores. É normativa, né, da omissão. Então, vamos lá. Adotado pelo código exige mais do que tem que ter mais que o neto causal, né? É necessário um juízo de valor que reconheça a relevância da omissão, né? Tem que ter uma certa relevância ali, né? Então vamos lá. Vamos, vamos fazer aqui. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Vamos resolver essa questão item por item. Vou eliminar aquelas que estão erradas e a gente vai chegar na resposta correta, né? Fala assim: no que se refere à omissão penalmente relevante, assinale a omissão correta. Omissão penalmente relevante aqui, né? Ó, em se tratando de crimes omissivos próprios, a norma constante no tipo penal é de natureza proibitiva. Olha, os crimes omissivos próprios são aqueles crimes em que o próprio corpo do tipo penal, a própria descrição do crime, ele tem um deixar de fazer ali, né? Só que se é um deixar de fazer, não é uma norma proibitiva. Os crimes comissivos, as normas são proibitivas. Ele fala que você não pode fazer aquela situação. Olha, você não pode matar ninguém. Então, ele está te proibindo de matar alguém. Você não pode lesionar ninguém. Ele está te proibindo lesionar alguém. Agora, os crimes omissivos é, é o contrário. Ele está falando que você tem que fazer aquilo lá. Olha, se você vê alguém e se você pode ajudar, você tem que ajudar. Então, assim, a natureza dos crimes omissivos próprios não é uma natureza proibitiva, é uma natureza mandamental, ou seja, ele manda você fazer aquilo lá. Então o erro tá aí, né? Ó, a relevância da omissão depende exclusivamente da gravidade do resultado. Não, mesmo que o resultado não seja muito grave, se tiver aquela omissão, ele vai responder pelo resultado. Não tem essa relação. Então tá errado.
Qualquer omissão será considerada penalmente relevante se resultar em dano. Qualquer omissão também não. Então, essas três aqui estão erradas. Ó, somente a omissão dolosa é considerada penalmente relevante. Não, a omissão culposa também é considerada relevante. Então só sobrou a letra D, né? Mas vamos ver o que diz ela aqui. A omissão será penalmente relevante quando o agente encontra-se em posição de garantidor. Ou seja, aquelas três situações lá que a gente já olhou lá do artigo 13, parágrafo 2º. Deixar de agir. Podendo agir, ou seja, ele deixa de agir, ele pode agir, desde que tal omissão seja causa adequada do resultado, segundo o juízo normativo de imputação. Então, ó, relevante quando o agente encontra em posição de creditor, ele deve agir, né? E ele deixa de agir. Então é essa aqui mesmo, né? Tá aqui, coloca como acertou. Teve ainda alguma dúvida, vem aqui que você vai ter mais clareza, né? Aqui detalha cada uma das opções aqui e fica registrado. Então já fizemos aqui 6 questões, né? De 10, fizemos 6 questões, né? Então, vamos lá. Dê o seu like aí, se inscreva no canal, é muito importante aqui. E faça as questões aqui. Tem muitos outros conteúdos aqui, né? Tem esse site aqui, tem várias questões aqui para você resolver. Tem mais de 100 questões aqui, todas com explicação em vídeo aula, que você pode fazer, né? E tem vários simulados de temas específicos, né? Muito bom aí para você treinar o seu conhecimento.